Olá, alunos do sétimo ano da Escola Padre Frederico Viking, estamos aqui novamente. Dessa vez para a gente começar o volume 4, né, do nosso plano de ensino tutorado. A gente terminou o volume 3 e ficou uma semana aí para vocês entregarem as atividades anteriores, né, as atividades que vocês estavam atrasados aí, para quem não estava conseguindo fazer. Então, agora a gente vai começar o volume 4, né, no qual também vai ser dividido em 4 semanas, certo? Começa na página 42 aqui, o volume 4 da Semanão de Geografia, certo? 42, 43 e 44, tá? E hoje a gente vai ver um pouco mais sobre a população brasileira, a gente já vem estudando isso nos volumes anteriores, certo? E, e o que a gente vai ver um pouco mais sobre no aspecto geral, né? Como que a população brasileira se distribui, como é o que a população brasileira é considerada, o Brasil é considerado um país populoso, o país é considerado um país, o Brasil é considerado um país povoado, o Brasil é considerado um dos países que mais tem população no mundo, ao mesmo tempo que ele tem um território muito grande, como é distribuída essa população. Então hoje a gente vai ver um pouco mais sobre essa distribuição da população brasileira, certo? E de como o Brasil, comparado a outros países, ele tem, eh, como que a gente pode comparar, né, o Brasil, a população brasileira comparada a outros países em número total, isso a gente vai ver também. E por aí vai, certo? Então vamos lá. Somos uma população numerosa, distribuída de forma desigual. O Brasil é um país populoso, ou seja, possui um elevado número de habitantes em relação a grande parte dos países do mundo. Então, quando a gente compara o Brasil com outros países, você vai ver que o Brasil ele é um dos 10 primeiros aí em número de população. Certo? Um dos países mais populosos do mundo. Quando você vê essa palavra populoso, você tem que pensar que é um país que tem um grande número de população, sabe? É um país que tem uma população absoluta muito grande, que tem, sabe, milhões e milhões de habitantes, um país que tem, em número total, um número muito grande de população. Então, todo país populoso é um país que tem um grande número de população absoluta, ou seja, muitas pessoas, milhões e milhões e milhões de pessoas moram nesse local. Então, quando você vê essa palavra, lembra disso, né, que é um país que tem muita gente morando. E o Brasil é considerado um país populoso, ou seja, é um dos que tem a população absoluta maior do mundo, como vocês vão ver daqui para frente, tá? Então, a população brasileira está entre as maiores do mundo, ocupando a quinta posição entre os países mais populosos do planeta. Então, quando a gente faz uma tabela dos países que têm a população maior do mundo, né? Eu trouxe uma tabela aqui para vocês, é, no qual quando você compara, né, o Brasil com o resto do mundo, ele aqui nesse gráfico ele já está ele tá na sexta posição. Alguns colocam na quinta posição, outros colocam na sexta posição, certo? Dividindo o lugar aqui com o Paquistão. Mas poucos países têm a população maior do que o Brasil. A China com 1.439 milhões de habitantes, a Índia com 1.380 milhões de habitantes, os Estados Unidos com 331 milhões de habitantes, a Indonésia com 273 milhões de habitantes, aí que ele colocou o Paquistão com 220 e depois vem o Brasil com 212 milhões. Então, algumas bibliografias você vai ver na quinta posição, outros na sexta, isso depende muito, certo? Então você vai ver que o Brasil, quando você vê o número total de habitantes, se compara com outros países, você vai ver que o Brasil está pelo menos entre os 10 primeiros ali. Então o Brasil é considerado um país populoso, onde vivem muitas pessoas, certo? Onde tem muitas pessoas morando, onde a população é muito grande, certo? Então vamos lá. Segundo pesquisas realizadas pelo IBGE, no ano de 2018, a população absoluta do Brasil, ou seja, o número total de habitantes do país, era de aproximadamente 208 milhões de habitantes, né? Isso em 2018, né? Quando o IBGE fez uma estudo, né? Hoje, em 2020,
está entre torno de 212 milhões de habitantes, certo? Porém, a população brasileira não está distribuída uniformemente, desculpa, pelo território do país. Algumas áreas do território brasileiro estão intensamente povoadas, enquanto em outras há poucos habitantes. Então, gente, se vocês verem essa imagem aqui, o que vocês podem, eu quero que vocês interpretam aqui é que onde está áreas de um vermelho mais escuro, um marrom, áreas mais escuras, são áreas onde a população está mais concentrada, ou seja, áreas onde tem mais pessoas vivendo por quilômetro quadrado, né? São áreas mais densamente ocupadas, certo? Todas essas áreas mais escuras aqui, onde tem muitas pessoas vivendo em um espaço pequeno, certo? Onde tem muito mais pessoas vivendo em um determinado espaço, eh, quando se compara a outras regiões, entendeu? Então, onde está mais escuro aqui, no vermelho mais forte, o marrom, né? Mais escuro, são áreas onde são mais densamente povoadas, sabe? Áreas que quando você pega 1 quilômetro quadrado, por exemplo, vai ter um número X de pessoas vivendo, eh, um número grande de pessoas vivendo nesse quilômetro quadrado. E áreas onde está mais claro, nesse amarelo bem mais clarinho e tudo mais, são áreas, quase branco, né? São áreas onde são menos densamente povoadas, ou seja, são áreas onde vive menos pessoas por quilômetro quadrado. A área, quando você pega 1 quilômetro quadrado nessas regiões mais claras, vão ter muito menos pessoas morando comparada à área onde tem nessas regiões mais escuras, onde tem mais pessoas morando, né, por quilômetro quadrado, né? Quer dizer que nessas áreas onde estão mais escuras aqui, vão ter cidades maiores, cidades com um número de população, desculpa, maior, comparado a essas regiões mais claras, onde não vai ter cidades ou são cidades muito pequenas, com número de habitantes muito pequenos e tudo mais, certo? Então aqui ele destacou algumas cidades, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, né? Brasília, que é muito densamente ocupada, Belo Horizonte e tudo mais, certo? E vocês vão ver que, de modo geral, a população brasileira está concentrada no litoral, na região sudeste, principalmente, tá? Sudeste e sul, tá? E no litoral também, né? Mais concentrado no litoral, principalmente aqui no Nordeste, tá? Então, as áreas que são mais densamente ocupadas do Brasil são o Sudeste e Sul, sabe? Principalmente o Sudeste e áreas litorâneas, certo? Onde vai ter as principais cidades. Isso se explica por causa de condições históricas que o Brasil viveu, da formação histórica do Brasil, no qual as primeiras cidades surgiram exatamente no litoral onde surgiram as primeiras cidades, né? Os portugueses vieram do Atlântico e a primeira ci a grande cidade que eles fundaram e a primeira capital do Brasil foi Salvador, que ficava no litoral. Então as primeiras cidades brasileiras estão presentes no litoral e, consequentemente, fez com que as maiores economias, né, se formassem no litoral, né, atraindo mais pessoas, tendo mais empregos e atraindo primeiramente mais pessoas de outros países e tudo mais, né? Depois uma migração regional brasileira e tudo mais, né? As pessoas em busca de emprego iam para essas cidades e as cidades foram crescendo cada vez mais, né? O Brasil passou por um processo de urbanização muito forte, onde muitas pessoas que moravam na zona rural vieram para as cidades em busca de emprego e vieram exatamente para essas cidades do litoral, do sudeste, do sul, no qual são onde tinham condições econômicas que mais, né, mais bem favorecidas, que atraíam mais pessoas, né? Então, por isso, por causa de condições históricas e econômicas, as áreas onde mais densamente ocupadas no Brasil são o Sudeste, principalmente, né? Sudeste e Sul, mas principalmente o Sudeste, e áreas litorâneas,
tá? Onde vocês estão vendo de cor mais escura, desse vermelho mais forte, nesse marrom mais escuro aqui no mapa, tá? E as áreas menos densamente ocupadas, áreas onde tem cidades com menos habitantes, né, áreas com poucos habitantes, cidades mais espaçadas, né, vilas e tudo mais, certo? Onde tem poucas pessoas morando, menos pessoas morando num quilômetro quadrado, né? São principalmente a região norte. Aqui na legenda dá para vocês verem aqui, ó. Tá em inglês, mas esses números são em quilômetros quadrados, né? E nas áreas vermelhas aqui, na área mais forte, chega a ter 200 pessoas por quilômetro quadrado, né? E vai descendo, né? A parte que vai ficando mais clara, vai sendo menos pessoas. 50 pessoas, 20 pessoas por quilômetro quadrado, 5 e uma, certo? Ou seja, quanto mais claro, menos pessoas morando, né, menos densamente ocupado, cidades menores, cidades com quantidade de habitantes menores, e quanto mais escuro, mais cidades, mais pessoas morando por quilômetro quadrado, mais densamente ocupado e tudo mais, certo? Então é isso, poucos habitantes e tal. Então por isso que fala que o Brasil, apesar de ser um país populoso, ou seja, em número absoluto a população brasileira é muito grande, mas ao mesmo tempo a população brasileira pode ser considerado o Brasil pode ser considerado um país que é pouco povoado, ou seja, o território brasileiro ele não é totalmente ocupado, certo? O território brasileiro ele não vão ter áreas onde tem mais pessoas morando, vivendo, áreas com grandes cidades e áreas com menos, áreas onde tem poucas pessoas morando ou nenhuma, certo? Então, de forma geral, o Brasil é considerado um país pouco povoado porque vão ter grandes vazios demográficos, né? Várias onde são muito pouco densamente ocupadas, certo? Que faz do Brasil um país considerado, né, pouco povoado e mal distribuído a população. A população vai ser concentrada em determinados locais, enquanto outros não, onde vão ter menos pessoas. Tudo bem? Então, e tudo isso que ele vai falar daqui em diante. Vamos seguir. Essa distribuição desigual pode ser explicada em parte pelo processo histórico de ocupação do território brasileiro. Início do processo de colonização nas áreas litorâneas do país, igual eu falei, concentrando uma grande parcela da população. Além disso, o desenvolvimento urbano e industrial levou boa parte da população a se concentrar em áreas urbanas, onde havia expressivo crescimento econômico, como a região sudeste, que foi o que eu falei, o mais importante polo industrial do Brasil, onde tinha mais empregos, onde tinha as indústrias que atraíam as pessoas para ter melhores condições de vida, em busca de emprego. Então muita gente foi para o Sudeste, né? Começou a acontecer uma migração regional muito grande, certo? E fez com que a região Sudeste seja a mais ocupada, além das regiões litorâneas, que foi o que eu falei. Então, a população brasileira, ela aqui, ó, eu não sei se lê essa parte, mas agora eu vou. Qualquer coisa eu vou ler para vocês aqui, ó. A população brasileira não está distribuída uniformemente pelo território do país. Foi o que eu falei lá atrás. Algumas áreas do território brasileiro estão intensamente povoadas, que é o litoral e a região sudeste, enquanto outras poucos habitantes, igual a região norte, certo? Foi isso que eu falei aquela hora e que eu expliquei para vocês, certo? E o porquê disso são razões históricas e econômicas aí, certo? Então vamos seguir. Para calcular a densidade demográfica ou população relativa de uma determinada área, basta dividir o número absoluto de habitantes, número total de habitantes, pela área do território. Sabendo que a população absoluta do Brasil em 2018 era de 208 milhões de habitantes, em um território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a densidade demográfica do país em 2018 era de aproximadamente 24 quilômetros habitantes por quilômetro quadrado, o que torna o Brasil um país populoso, porém pouco povoado, ou seja, o mesmo apresentando um elevado número de habitantes, o seu território é extenso e a densidade demográfica é baixa comparado a outros países. Densidade demográfica, gente, é quando você pega a população, certo?
e divide pela área, pelo território em área do país, para ver se o país ele é povoado, ele é bem povoado ou não. O que ele está vendo aqui? Quantas pessoas vivem? As pessoas estão bem distribuídas, né? A população está bem distribuída no território ou ela está concentrada? Vão ter áreas que estão. Toda a área do território brasileiro tem pessoas morando, né? Tem muitas pessoas morando, ou tem áreas que tem vazios demográficos, onde não tem ninguém morando, e áreas com muitas pessoas morando. Isso que ele está vendo aqui. Né? O território do país ele é povoado ou não? Como eu disse para vocês anteriormente, o Brasil é considerado um país pouco povoado, ou seja, vão ser áreas que vão ser muito ocupadas e áreas que não vai ter ninguém morando. E tem uma forma de se calcular isso e ver se o país é bem povoado ou não. E essa forma chama densidade demográfica ou população relativa. Que você pega a população, vamos fazer uma continha rápida aqui. Então vamos lá, gente. Eu peguei a calculadora aqui para a gente fazer um cálculo rápido do que ele tá da densidade demográfica do Brasil. Então ele falou o quê? Que o Brasil ele tem 200 em 2018 a população aproximada do Brasil era de 208 milhões de habitantes. Então você vem aqui, ó, escreve 208 1, 2, 3 208 milhões. Né? Então você pega esse número, que é a população total do Brasil, e divide pela área em quilômetros quadrados do território brasileiro. Então você vem aqui e divide por 8. Ele falou 8,5 milhões, então é 8 milhões e 500 mil. Vamos lá, 8, 500, 1, 2, 3. Vai ser igual a lá. Deixa eu só esticar aqui para ficar aqui, ó. 24. Então, aproximadamente, igual ele falou aqui, a densidade demográfica brasileira é de 24 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Ou seja, é muito pouco. Né? Em média, em cada quilômetro quadrado brasileiro, vive 24 pessoas. Basicamente é isso que ele está falando. Só que, lógico, esse número é baixo porque a população brasileira é muito concentrada em determinadas áreas, principalmente no Sudeste, igual vocês viram nesse mapa aqui, no Sudeste e no litoral brasileiro, enquanto as outras áreas, principalmente a região Norte, ela é pouco ocupada, né? Basicamente só a região Manaus, né, que é a principal cidade dessa região. Certo? Ela vai ser pouco ocupada, é o local da floresta amazônica e tudo mais. Então a população brasileira é muito concentrada em determinadas áreas. Tudo bem? Então é assim que faz esse cálculo aqui. Vamos deixar a calculadora aqui, porque se tiver como eu minimizar ela, eu acho que não vou conseguir. Enfim, qualquer coisa a gente pega ali novamente para fazer os outros cálculos que vocês vão precisar fazer uns cálculos aí para responder as atividades, tá? Então vamos lá para as atividades. Ah, pouco povoados que tudo eu já li. Então vamos lá para as atividades. Número 1. Você sabe qual é a densidade demográfica ou população relativa do município onde você mora? Se possível, peça ajuda ao seu professor através das redes sociais e realize esse cálculo. Para encontrar os dados do seu município, você pode acessar o site do IBGE e nele você encontra a sua população absoluta e a área, então é só calcular. Esse site eu vou passar para vocês, ele está aqui, ó. Eu vou passar para vocês lá na plataforma aqui, ó. Vocês não vão precisar nem calcular, porque já vai estar aqui, ó. Densidade demográfica, 259 habitantes por quilômetro quadrado, né? Em média. Que é relativamente alto, certo? É uma densidade demográfica relativamente alta aí, certo? Então, a Juiz de Fora, de forma geral, é um município que é bem ocupado, né? É bem povoado, certo? Em geral, tá? Comparado, lógico, tem outras cidades que vão ser mais, mas o Brasil de Fora é relativamente grande nesse sentido aí, certo? Então eu vou passar esse site para vocês, só vocês olharem aqui a densidade demográfica e pegar o número, tá? Então ele está falando para observar essa tabela aqui para responder as questões 2 e 3. E aqui vai estar lá, ó. Mônaco vai ter uma população de 38.659 habitantes. E aqui está a área em quilômetro quadrado de Mônaco, que é somente 2 quilômetros por quilômetro quadrado, né? 2 quilômetros quadrados.
Isso porque Mônaco é uma cidade-estado, né, é uma cidade que, ela é independente e é como se fosse um país, certo? Então por isso que, eh, ela é muito pequena, então vai viver quase 40.000 pessoas em 2 km² e é considerado um país, certo? Por isso que ele é assim. Singapura, 5.612.253, com uma área de 715 km². San Marino, 33.400, a população numa área de 61 km². E Bangladesh, 164.669.751, numa área de 148 km². E ele está pedindo para calcular a densidade demográfica dos países da tabela. O que você vai fazer? Exatamente o que eu acabei de fazer lá naquele exemplo do Brasil. Você vai pegar a calculadora, vamos pegar fazer só o de Mônaco aqui para vocês verem, ó. Calculadora, vamos lá. Pode pegar no celular de vocês aí, só para deixar pequenininho aqui para ficar melhor. Você vai pegar a população de Mônaco, no caso, né, que é a primeira, 38.659, dividido pela área, que no caso é 2, que vai ser igual a 19.329. Sim, a cada quilômetro quadrado em Mônaco vive 19.329 pessoas. E já falo para vocês, é o lugar onde tem a maior concentração populacional, a maior densidade demográfica do mundo, tá? Eu não sei dizer se é a maior, acho que sim, mas é um país que com certeza é um dos mais, eu acho que é o país que tem a maior densidade demográfica do mundo, onde se vive mais pessoas em um pouco espaço, em pouca área, certo? Então, você vai fazer esse cálculo para todos eles, e esse que o exercício está pedindo, certo? Vamos lá. Após descobrir a densidade demográfica ou a população relativa dos países, responda: qual país apresenta a maior densidade demográfica e a menor? Vocês vão calcular de cada um e vão falar para mim. Você vai fazer exatamente aquele cálculo ali. Pode fazer na calculadora, não tem importância não, tá? Como você explica o fato de Mônaco possuir uma população bem menor que Singapura, porém apresentar uma densidade demográfica bem maior? Então aí já deu uma dica, né? Que Mônaco é, vai ter uma densidade demográfica bem maior que Singapura, tá? Isso se explica, gente, por causa da área, sabe? Mônaco tem 2 km², certo? Tem 2 km². Então é uma área muito pequena, vivendo muitas pessoas, né? Enquanto Singapura é 715 km². Mesmo que Singapura tenha uma população maior, quando você divide pela área de Singapura, ainda vai dar um número lá, daquele número que eu calculei de Mônaco, bem menor. Se não me engano é 7.000 e pouco, eu acho. Que eu calculei aqui depois antes de fazer, antes de gravar para vocês. Entendeu? Então, é muita gente morando em um minúsculo espaço, em um caso de Mônaco, que faz com que a densidade demográfica desse país seja enorme, entendeu? Muitas pessoas morando em um pouco espaço, certo? Vamos seguir. Observa a tabela abaixo para responder às atividades 4 e 5. Então aqui está diversos países, certo? Entre eles o próprio Brasil, a população deles e a área total, né, a área do país, que é exatamente o que a gente usa para calcular a densidade demográfica. A densidade demográfica também está aqui. Então vamos ver o que ele está perguntando. Qual é o país mais populoso e o mais povoado? Lembra, país populoso é o país que tem mais pessoas. é, a gente olha a população absoluta, ou seja, é a pessoa que, em questões absolutas, é o país que, em proporções absolutas, tem a maior população. Então você vai ver aqui na população absoluta, que é a quantidade de número de habitantes, tá? Em milhões, e vai ver qual que é o maior número aqui. Esse é o país mais populoso. Mais povoado é o país que tem o território mais ocupado, mais densamente ocupado, que entra dentro daquele mapa que eu falei para vocês, toda aquela explicação, aquela pequena o cálculo que a gente fez, né, que está dentro da densidade demográfica aqui.
Então, se o país mais povoado é o país que tem a maior densidade demográfica. Então, você vai ver aqui qual que é o país que tem a maior densidade demográfica e falar para mim, certo? Então, e o mais populoso é quem tem a maior população absoluta, e o mais povoado é o que tem a maior densidade demográfica. Tudo bem? Imagina a população da China habitando o território da Rússia. Nessa situação, qual seria a densidade demográfica? Seria um país pouco povoado ou muito povoado? O que ele quer estar pedindo para você fazer aqui? Para você pegar a população da China, certo? Aí eu vou até colocar aqui para vocês, calculadora novamente, para vocês. Vou ensinar uma coisa para vocês agora. Então ele quer que pega a população da China e esse número aqui, a China aqui, ó, ele está em milhões de habitantes. Então vocês estão vendo que está 1.400, 1.409.517. Só que na verdade, gente, esse número aqui é 1 bilhão. É 1.409.517. Aí vocês vão acrescentar mais 3 zeros aqui. 1.409.517. Essa é a população da China, porque aqui está em milhões de habitantes. Ele só está mostrando em milhões. Mas a China, ela passa dos 100 milhões, né? Ela passa dos 100 milhões. Ela passa dos 999 milhões, 999 mil, né? Ela chega na casa dos bilhões. Então, nesse caso aqui, aparece como fosse tivesse 1 milhão, né? Absoluto. Só que nesse caso, vocês têm que colocar mais 3 zeros aqui. Então, você vai pegar a população da China, que é esse número aqui, e dividir pela área da Rússia, que é esse número aqui, certo? Dividir e colocar aqui o número da área da Rússia, a área total em quilômetros quadrados da Rússia. Aí você vai colocar o número certinho aqui, que é 17 milhões e tudo mais. Você vai dar um número e ele está perguntando qual seria a densidade demográfica, e vai ser esse número que vocês vão fazer, vocês vão achar. E seria um país pouco povoado ou muito povoado? O número que vocês acharam um número grande? Considera um país densamente, seria um país densamente ocupado? Ou não? É isso que ele está perguntando, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula.